Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Está começando a partir de agora o programa Tempo Esportivo ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 22 de junho de 2021, ao vivo pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET agora é claro, e também ao vivo pelo Facebook do site setelagoas.com.br. Também pelo nosso aplicativo, pelas plataformas digitais. Vamos juntos? Um tempo esportivo que vai fazer o balanço do fechamento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Galo tropeçou em casa de novo, hein? Muitos desfalques, mas o resultado não agradou o torcedor. Hoje começa mais uma rodada da Série B. O Cruzeiro joga somente quinta-feira contra o Vasco. Temos notícias da Copa América, o noticiário local, muitas informações para você a partir de agora, ao vivo, aqui no Tempo Esportivo. E o nosso convidado de toda terça-feira é quem? Essa figura aí, ó. Professor Marco Antônio, o Marcão, ao vivo. Não estamos um do lado do outro, porque seguimos ainda naquele formato virtual, mas estamos virtualmente, né, Marcão? Podemos dizer aí. Aí, ó, estamos um do lado do outro. Já aprendi até a olhar para você, viu, professor? Um abraço, tudo bem? Falou, um abraço a todos e para de ficar olhando para mim, que você olha para mim demais. Nem chatura. Um abraço a todos aí. Gente, eu fico pensando aqui como que hoje, no futebol de hoje, principalmente no futebol brasileiro aqui, nós temos atacantes ruins. Aí eu vou deixar uma discussão aqui para o meio do programa. Ontem eu não assisti o jogo do Atlético, mas assisti depois os melhores momentos, até para mim poder estar falando aqui, né? E eu vi o atacante da Chapecoense perder um gol, aí volta aquela máxima, aquela discussão. Será que os craques antigamente jogariam hoje? Eu defendo que jogaria de sobra, ainda mais com esses campos bons que tem hoje. Será que um Reinaldo perderia um gol daquele, um Roberto Dinamite? Então vamos deixar essa discussão aí para o meio do programa. E um abraço mais uma vez a todos os telespectadores aqui do Tempo Esportivo, que possamos fazer um programa bem proveitoso hoje. Bacana. E eu já libero aqui, né? Quem geralmente interage conosco pelo Facebook, tá ok? Mas se você preferir, pode interagir também pelo WhatsApp, 31 DDD de Sete Lagoas, 99986-5732. Sempre lembrando que nós estamos ao vivo às 11 da manhã e tem reprise às 7 da noite. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a sequência do Tempo Esportivo. Segura. IPTU 2021. Você contribui, a cidade evolui. Aproveite as condições especiais de pagamento. Pagando antecipado até 12 de julho, você ganha desconto de 5%. Ou você pode parcelar em até 6 vezes. Com vencimento todo dia 12, a partir de 12 de julho. Taxa de lixo com vencimento em 12 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard.
Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. Estamos de volta, vamos juntos então ao vivo. Eu tenho um recado importante aqui do Supermercado Santo Antônio, antes de jogar uma polêmica lá para o Marcão resolver. Tem mais uma aí, do jeito que ele gosta. Mas eu quero dizer que o Supermercado Santo Antônio é um grande parceiro do Tempo Esportivo, mais de 57 anos de tradição, prestando grandes serviços. A gente tem aí durante todo o ano distribuição de prêmios para os clientes, condições muito especiais para você fazer o seu pagamento. Isso facilita, né? Ainda mais em tempos de pandemia. No Supermercado Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito e em até 35 dias no cheque pré-datado. Tem muita promoção para você. Você tem as 2 lojas do Supermercado Santo Antônio em Sete Lagoas, tem a loja da rua Olavo Bilac, tem a loja da Avenida Norte-Sul, lá no bairro das Graças. É uma tranquilidade. Olha, comprar no Santo Antônio é comprar num local seguro, num local que segue todos os protocolos desse período de pandemia, é ter facilidade para pagar e a certeza de que você realmente vai adquirir os melhores produtos. Eu só compro no Supermercado Santo Antônio. Como eu disse, mais de 57 anos de tradição, atendendo Sete Lagoas e todas as cidades da região. Bom, dito isso, vamos falar aqui de Copa América, porque nós tivemos ontem o complemento da 3ª rodada do Grupo A. Lá na Arena Pantanal, Uruguai e Chile empataram em 1-1. Destaque desse jogo, o Vargas, jogador do Atlético, fez o gol do Chile, mas acabou saindo de campo lesionado. Vargas já fez 2 gols nessa Copa América. E a Argentina, jogando lá no Mané Garrincha, em Brasília, bateu o Paraguai 1-0. Então está terminada a 3ª rodada da Copa América. O Grupo A tem Argentina com 7 pontos, Chile com 5, Paraguai 3, Uruguai 1 e a Bolívia 0. Só o lanterna de cada grupo é que vai embora, que não se classifica para as quartas de final. Ainda restam 2 rodadas. Nesse Grupo A, por enquanto, a Bolívia saindo. Pode ser uma boa notícia para o Cruzeiro, né? O Marcelo Moreno retornando um pouco antes. Mais uma opção aí para o técnico Moser no ataque. Agora, tá tudo juntinho lá. Se a Bolívia ganhar um jogo também, muda tudo. O Grupo B tem Brasil com 6 pontos, Colômbia com 4, Peru com 3, Venezuela 2 e Equador 1. Nesse caso aí, ó, se o Equador for eliminado na primeira fase, o Alan Franco volta para o Galo. Se for a Venezuela, quem volta é o Savarino. Então, nós estamos desse jeito aí, rapaz. Amanhã será aberta a 4ª rodada. Atenção, hein? 6 da tarde no Estádio Olímpico em Goiânia, Equador e Peru. E às 9 da noite, no Engenhão, Rio de Janeiro, Brasil e Colômbia. Se o Brasil ganhar, já estará automaticamente classificado. Já pelo Grupo A, pegando aqui, abrindo aqui a tabela, a 4ª rodada acontece na quinta-feira. 6 da tarde, Arena Pantanal, Bolívia e Uruguai. 9 da noite no Mané Garrincha, em Brasília, Chile e Paraguai. Professor Marcão, Copa América, né, caminha aí para ter o Brasil em primeiro num grupo, a Argentina em primeiro no outro, Bolívia na lanterna de um grupo, Equador e Venezuela brigando para não ficar na lanterna no outro, mais ou menos tudo dentro do normal, talvez o Uruguai aí com apenas 1 ponto é que seja decepção, o restante está mais ou menos dentro do previsto, mas a pergunta que não quer calar, professor, a pergunta
que a gente precisa encontrar resposta. Todo mundo sabe a polêmica que aconteceu para essa Copa América acontecer. Ia ser na Colômbia, na Argentina, no final das contas foi no Brasil, tentaram impugnar lá no STF, uma confusão tremenda. Soltaram um relatório que mais de 70 pessoas foram contaminadas pelo Covid durante a Copa América. Mas, no Campeonato Brasileiro, são mais de 300 contaminados desde o ano passado. Inclusive, ontem, o Atlético não teve 5 jogadores. 5. Inclusive, o principal jogador do time, que é o Nacho Fernandes, o pessoal todo com Covid, o Marrone, uma série de jogadores. Igor Rabelo e tudo mais. A pergunta, professor, a Copa América não pode por causa do Covid, né, na cabeça de alguns. Mas o brasileiro pode, com 300 contaminados, inclusive ontem o Atlético, sem 5. Destrincha para mim aí, professor, por gentileza. Ô Álvaro, o problema não é o que pode e o que não pode. O problema é quem está por trás da questão. Então, por exemplo, se a Copa América não tivesse envolvimento do Bolsonaro, do governo federal, podia. Então, esse é que é o problema do Brasil. Não é o que pode ou não pode. Alguns podem e outros não podem. A gente vê claramente. Isso é de uma hipocrisia, que eu não estou aguentando mais isso. Como é que o povo pode ser tão hipócrita, tão falso? Todo torneio vai gerar problema. Só a Copa América que é o problema. Quer dizer, o Cruzeiro mesmo está com 2 jogadores afastados por Covid, que disputa só o Campeonato Brasileiro. Então, assim, todo torneio tem o problema da Covid. Outro dia eu falei, gente, as pessoas saem na rua o tempo inteiro, você chega lá no centro de cidade, está entupido de gente. Ninguém tem exame, não tem nada. No futebol, por exemplo, todos passam por exame. Quando é detectado alguma coisa, eles ficam lá de quarentena. Então, isso é uma hipocrisia, assim, que eu vou te contar. Outro dia eu ouvi lá naquela tal de CPI, o cara falar lá que o Brasil é o país que mais mata. O cara está totalmente desinformado. O país que mais matou gente é os Estados Unidos, que matou mais do que o Brasil e é o país mais rico do mundo, que tem muito mais estrutura do que o Brasil e matou mais gente do que o Brasil. Então, assim, as pessoas são hipócritas demais. Nossa Senhora, eu cada vez que eu conheço o ser humano, não todas as pessoas, mas mais eu gosto de bichos. Por isso que eu adoro os cachorros, eu sofro quando os bichos morrem, eu gosto bastante dos animais, justamente porque eles são verdadeiros. Professor, é um problema que parece que não vai ter fim, né, essa questão política. E dentro de campo, professor, que semana passada você falou, eliminatório, o Brasil está lá, disparado em primeiro. Copa América, o Brasil em primeiro num grupo, a Argentina em primeiro no outro. Será que lá no dia 10 de julho, na data da final, lá no Maracanã, vai ser um sábado, vamos ter Brasil e Argentina na decisão? Provavelmente sim, né, Álvaro? Dentro de campo é a mesmice de sempre. A Bolívia continua com a mesma ruindade de sempre. Eu acho que ela só fica um pouco na frente da Venezuela, mas sempre são os 2 piores aí da América do Sul. Aí depois vem uns outros aí correndo por fora, no caso de Equador e tal. Mas a Bolívia eu só vi ela mais ou menos uma vez na história, na época daquele Echeverri no meio de campo, lá um camisa 10, que chamava de El Diablo, não sei o que e tal. Mas, assim, muito fraco o futebol da Bolívia, assim como da Venezuela. Então, é a mesmice de sempre. É como se fosse um campeonato mineiro que, às vezes, de vez em quando, dá um outro time. Então, assim, eu acho muito fraco o futebol sul-americano. Todas as eliminatórias o Brasil lidera com folga. Aí vem a Argentina aí correndo por fora. Copa América, a mesma coisa. Aí, quando chega lá na Copa do Mundo, a gente vê que é bem diferente. Realmente, a gente tem visto a Eurocopa aí, né? Apesar que também, lógico que é mais organizado, tem presença de público, né? É mais animada. A Copa América ficou muito ofuscada, até com essas polêmicas aí extracampo. Mas, realmente, ano que vem, ano de Copa do Mundo, aliás, vai ser no final do ano, hein, gente? Copa do Catar vai ser novembro e dezembro de 2022. Vamos aguardar aí. Ô, professor, vou chamar aqui, Rodrigo Campos, o novo técnico do time feminino do Cruzeiro. Olha aí, hein? Roda aí a entrevista com o nosso Rodrigo Campos. E depois a gente vai comentar do feminino e do masculino do Cruzeiro também. Primeira pergunta do Thiago Reis.
O nosso papel como comissão técnica, isso eu cito também o professor Fred, que é auxiliar técnico, nosso papel é criar ideias. Então, nós quando estamos à frente de um trabalho, nós temos que criar um modelo e as atletas colocam em prática. Então, essas 2 semanas foram justamente para isso, para ajustar o início de um modelo de jogo, mas tem muito mais coisa para que a gente possa realizar. Hoje, em alguns momentos, os atletas estavam, sim, tensas pela partida, e é natural, um jogo com essa importância, é normal que, nos momentos, a gente sinta emocionalmente, mas o grupo já reagiu de uma forma muito boa, comparado à última partida que nós perdemos, hoje conseguimos vencer o jogo. E algumas ideias que a gente já colocou em prática, de chegadas na área adversária, de ultrapassagens, de infiltrações, de jogadas nas costas da defesa, tudo isso que a gente veio desenvolvendo nessas 2 semanas, elas conseguiram colocar em prática hoje. E isso eu cito como ponto positivo para nós. Tiramos o peso, estava pesado para todos nesse momento difícil, adverso para nós do clube. Nós conseguimos colocar em prática tudo que foi construído nessas 2 semanas. Obviamente que elas já traziam coisas boas das semanas anteriores. É um grupo muito forte individualmente, é um grupo muito forte emocionalmente. E elas conseguiram reproduzir a nossa expectativa antes do jogo. Na verdade, é o início de um trabalho, né? Então a gente tem muito mais coisa para se desenvolver. Mas nesse momento, amanhã daremos folga para as atletas, elas vinham de uma sequência muito desgastante. E aí a gente reapresenta na terça pela manhã, treinaremos terça e quarta para a última partida na quinta-feira. O principal motivo foi acreditarmos do início ao fim. Até numa conversa da comissão com os atletas nós falamos que o medo de perder tira a vontade de ganhar, a gente não poderia ter esses erros nesse jogo de hoje, então conversamos muito, inclusive já tinha falado sobre isso, o aspecto emocional. Além do aspecto coletivo, que hoje elas estavam totalmente afloradas para nos ajudar. Então a fase ofensiva elas conseguiram potencializar o que a gente veio trabalhando nessas 2 semanas e conseguimos ser felizes nas finalizações. Primeiramente, valorizar a Rebeca pela lateral esquerda, ela vem muito segura, a atuação dela tanto pela direita quanto pela esquerda, que ela jogou nos últimos jogos. Então a última linha defensiva nós gostamos contra o Corinthians, que foi meu primeiro jogo. Fizemos uma mudança estratégica com a Lutiero no lugar da Janaína. Mas em relação à esquerda pela frente, ela já faz essa função quando ela joga na lateral, então ela joga pelo corredor lateral, joga pelo corredor central, ela já vem fazendo essas trocas de função e ela está habituada nesse setor e potencializou a nossa fase ofensiva. Inclusive, em alguns momentos, ela foi muito importante na nossa construção e criação de jogadas. Nós avaliamos que todas as equipes são fortes na A1, não tem nenhuma equipe que veio só para passear, então todas as equipes entram para conquistar pontos, para vencer. Inclusive, nosso último adversário, que foi o Bahia, perdeu de pouco dessas equipes que estão à frente da tabela. E contra o Santos nós esperamos também um jogo grande, como nós enfrentamos o Corinthians. Se avaliarmos o nosso elenco peça por peça, são jogadoras também grandes, jogadoras que têm potencial para desempenhar em alto nível. Nossa expectativa é a melhor possível. Nós iremos pensando em pontuar sim, como fomos na última partida e como fomos hoje. E a nossa ideia é continuar o que a gente apresentou nesses 2 jogos. Fortalecer a nossa defesa, fortalecer o nosso ataque, para que a gente sofra o menos possível em relação ao adversário e que a gente crie o máximo possível de adversidades em relação ao adversário. Muito. Hoje as atletas têm que comemorar, têm que ficar felizes, tirar o peso, porque em alguns momentos, quando a fase não está boa, a gente lamenta muito a derrota e quando vem a vitória a gente nem comemora, não aproveita. Então hoje sim a gente tem que sentir muito bem essa vitória, mas a partir de amanhã a gente já tem que pensar no próximo adversário, mas com certeza o peso é bem menor. Mas a gente sabe a grandeza da instituição que a gente está representando, a gente tem que entrar em toda partida pensando em pontuar, pensando em vencer jogos e a próxima não vai ser diferente. Bom, nós não vamos, sem repercutir, né, ô Marcão, até a fala do Rodrigo, a gente sabe que vem fazendo o que pode aí, como técnico do Cruzeiro feminino. O Cruzeiro subiu para a primeira divisão, no final de semana goleou o Bahia por 4-0, saiu da zona do rebaixamento, agora quinta-feira faz o último jogo contra o Santos, precisa pelo menos empatar para não voltar para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A gente sabe que as cabulosas, né, como são chamadas as jogadoras do Cruzeiro, têm feito um trabalho. Aliás, o futebol feminino no Brasil vai partir agora para os Jogos Olímpicos, né, de Tóquio. É uma luta, né? Pouca visibilidade, pouco apoio, ainda vem a pandemia. Então, se o Cruzeiro conseguir se manter na quinta-feira, não perder para o Santos e se manter na primeira divisão, será ótimo. Agora, com relação ao Cruzeiro masculino, professor, veja bem, hoje começa a 6ª rodada da Série B. Vou colocar o óculos aqui para a gente ler os confrontos de hoje. 4h30 em Aracaju,
Confiança e Vila Nova. Mesmo horário em Brusque e Sampaio Correia. 7h, 2 jogos em Campinas, Ponte Preta e Operário. Em Goiânia, Goiás e Avaí. 9h30, 3 partidas. Remo e Guarani, em Belém. Curitiba e Vitória, em Curitiba. CRB e Brasil de Pelotas, em Maceió. Amanhã, quarta-feira, 4h em Londrina. O Londrina recebe o Náutico. O Náutico é o líder da Série B, 5 jogos, 5 vitórias. Quinta-feira, 9h30, Mineirão, Cruzeiro e Vasco. E ainda tem um jogo aí que vai ser remarcado entre Botafogo e CSA. Professor Marcão, o Náutico é líder com 15 pontos. O Cruzeiro é 18º com 4. O que tem o Náutico que não tem o Cruzeiro? Faz favor de me explicar, professor. Talvez o Náutico não tenha esse tanto de problema extra-campo que o Cruzeiro tem. Eu vejo por aí. Porque eu acho a administração do Cruzeiro horrorosa e a solução para o Cruzeiro é esse presidente lá ser mais humilde e aceitar o apoio desses empresários aí que querem ajudar o clube, mas querem ter autonomia lá dentro, porque ninguém vai colocar dinheiro sem mandar. O cara vai colocar 500 milhões num lugar e não vai mandar nem nada. Então, assim, o grande problema que eu acho maior que o Cruzeiro tem com relação ao Náutico é isso, os problemas extra-campo, que ninguém tem tranquilidade para trabalhar. Outro dia queriam crucificar o outro goleiro do Cruzeiro, no jogo de 4-3 que o Cruzeiro perdeu do CRB, queriam crucificar o goleiro. Eu falei, todo jogo do Cruzeiro vai ter uma falha individual, porque os caras não têm tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. É a mesma coisa de você trabalhar numa empresa, que todo dia um chega e fala, não, que a empresa vai falir, que não sei o quê, parará. Aí você fica doidinho e não consegue executar a sua função de uma maneira legal. Isso acontece muito no Cruzeiro, apesar de ter também as deficiências técnicas, mas você imagina, o grupo já tem deficiência técnica, ainda fica com um monte de problema na cabeça, aí piora muito mais a situação. Então, o Cruzeiro continua com um grupo, assim, ainda com folha de pagamento mais cara do que a maioria dos adversários da Série B e não consegue ficar nunca no G4. Então, desde que começou a Série B do ano passado, o Cruzeiro, em momento algum, ele figurou no G4, nenhuma rodada. Então, é um trabalho muito mal feito que está sendo feito. Eu acho que esse presidente do Cruzeiro aí, ele tem que calçar a sandália da humildade e aceitar a ajuda desse pessoal que está querendo ajudar, porque não é todo dia que aparece um para te ajudar, não. Se você está na pior lá, não tem solução, aparece um grupo para te ajudar e você não quer. Então, meu filho, calce a sandália da humildade, aceite a ajuda desse pessoal, porque senão, com a sua gestão, o Cruzeiro não volta para a Série A, não. O professor, o Cruzeiro tem novidades, né, para o jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama, né? O Cáceres, lateral direito, está recuperado da Covid-19. O Norberto, lateral direito, também está contratado junto ao CSA, né? É uma opção, tem que sair o nome no bid. E o Elton Nem ficou lá no Fortaleza há muito tempo, não rendeu e acabou tendo o contrato encerrado. O que dizer desse Cruzeiro e Vasco, professor? Vasco que começou mal, mas na última rodada fez 3-0 no CRB. Pois é, o Vasco, até que prove o contrário, eu acho que está mais ou menos com quase que o mesmo time da Série A, né? Não sei se perdeu vários jogadores. Então, perdeu o Benítez, né, professor? Perdeu o Benítez, perdeu o Pikachu, né? O Benítez foi para o São Paulo, o Pikachu foi para o Fortaleza, que eram os principais jogadores, né? E tem o Cano também, né? Que eu acho que está lá ainda. Mas, assim, eu acho que mesmo assim ainda está numa situação melhor do que a do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro vai ganhar bastante com a volta do Cáceres. Não sei se ele vai ser relacionado para o próximo jogo, porque o Cáceres voltando na lateral direita, automaticamente o Rômulo vai para o meio e já dá uma fortalecida ali no meio, na questão do meio. Com relação ao Elton, né, o grande problema que eu vejo é a questão física, né, porque como jogador ele é superior aos que o Cruzeiro tem. Tanto é que ele foi campeão no Fluminense, naquela época lá com o Fred, com o Deco, esse pessoal todo. Então, assim, na questão técnica, ele é superior aos do Cruzeiro. Agora tem que ver a questão física, se ele vai conseguir jogar. Eu ainda acho que o Cruzeiro tem que jogar com 4 no meio. O Cruzeiro está jogando praticamente só com um volante. Eu não entendo a questão dos treinadores de futebol. Óbvio, naquele mesmo jogo,
esse último jogo que o Cruzeiro perdeu para o Operário. Uma hora tinha um volante só. Depois de uma hora para outra passou a ter 4 volantes. Então é um treco que vai de um extremo ao outro. Então por que não põe os 2 volantes, que é o que praticamente todo mundo joga hoje? Coloca 4 no meio, os 2 volantes, mais 2 meio ali, o que for, e 2 só na frente. Para que jogar com 3 na frente? Sendo que os caras não resolvem tanta coisa assim. E outra coisa, esse cara que veio do Atlético Paraná, o Vissola, esse atacante, eu acho que ele deveria jogar. E mostrou-se ser um jogador inteligente, um cara novo, que é promessa, deveria estar jogando. O detalhe para esse jogo, você se referiu aí do final de semana, o problema foi a expulsão do Everton, né, no primeiro tempo. Aí o treinador quis fechar o time. Cruzeiro, eu acho que ele não perderia, viu, Marcão, aquele jogo de sábado. Eu fiquei com essa sensação que se não tivesse a expulsão, eu acho que ele não perderia aquele jogo. Mas, aliás, o Cruzeiro está com um índice muito grande de cartões amarelos e vermelhos. Pois é. O primeiro jogo foram 2 expulsos, né? Não, o Cruzeiro já teve 3 jogadores expulsos no primeiro tempo, nessa série. Agora, por que vem muito essas expulsões? Eu acho que muito por causa desse esquema de um volante. Então, normalmente, o volante ou o zagueiro, ele é pego assim, às vezes assim, de calça na mão. Então, se o Cruzeiro tivesse um esquema com meio de campo mais compactado, talvez diminuísse mais essas expulsões. Então, eu acho que essas expulsões vêm por causa desse esquema tático e também por causa de intranquilidade. Porque quando você vê um cara igual o Fábio falhando, está intranquilo, aí já vem esses problemas fora de campo que fica afetando todo mundo. Porque assim, o cara não recebe em dia. Aí toda hora vem esse trem, clube empresa, decretar falência, não sei o que, eu acho que o cara fica doido. Problema demais. Agora, você sabe como é que resolve o problema no futebol? Com 2 coisas. Uma é dinheiro, né? Que você lembrou bem há pouco aí. Investidor, dinheiro, etc. Outra coisa que resolve. Ganha umas 2, 3 seguidas aí pra você ver como é que o ambiente muda, fica leve. Não precisa dar espetáculo, não, gente. Série B, quem é que já deu espetáculo em Série B? Isso é uma bobagem, também achar que o time vai jogar um futebol galáctico. Nunca teve isso na história da Série B. Série B é uma competição de muita força, de muita transpiração, de dar bico na bola, de trombar no alambrado. É desse jeito. Se o Cruzeiro jogar a Série B achando que é a Série A, não tem jeito, Marcos. Álvaro, agora tem uma coisa que as pessoas têm que saber separar. Por exemplo, dar espetáculo, para mim, não tem nada a ver com jogar bem. Você pode jogar bem dentro do que você se propôs. Por exemplo, tem um jogo que nós vamos ter que esperar mais esse adversário aqui sair no contra-ataque e matar o jogo. Se você executar aquilo que você pensou, você jogou bem. Então, assim, que às vezes a pessoa acha que, não, fala, o time tem que jogar bem. Não, mas ninguém dá espetáculo, é diferente. Toda vez que o time jogar bem, ele está mais próximo da vitória do que quando ele joga mal. Então, assim, o time tem que jogar bem, sendo de forma mais precavida, do jeito que ele se propôs jogar. Se ele executar bem o que ele propôs a fazer, ele está jogando bem e está mais próximo da vitória. Bom, dito isso, gente, eu preciso fazer um intervalo. Na volta, o Tempo Esportivo vai abordar o empate do Atlético com gosto amargo ontem à noite no Mineirão. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Atenção! A
Anistia prorrogada, a oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil de pagar. Pagando a parcela única até 16 de julho, você tem 100% de desconto no pagamento à vista. Até 16 de julho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas e 50% em até 6 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. Bobby, Joey, Little Wiz, Clara, aqui eu sou feliz. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. WizKids só podia ser Wizard. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para você ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7.000 cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28.000 sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. Só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Nós estamos de volta com o Tempo Esportivo e agora eu vou falar para você do Sacolão Center. Eu acabei de receber as promoções da semana. Olha, tá demais, hein? A Sandra preparou mais de 20 produtos a R$ 1,98 o quilo. Por exemplo, beterraba, batata, melancia, inhame, abóbora moranga, pepino, mais um monte de coisa, cebola miúda. Ih, rapaz, é tanta coisa que tem que limão, uma verdadeira festa, viu? Apenas R$ 1,98 o quilo. E agora tem uma novidade, além do número, né, que você vai ver aí o fixo, né, o teleentrega, vou passar aqui também os números de WhatsApp. Você pode solicitar o seu pedido pelo WhatsApp. 98621-0996. Vou repetir. 98621-0996 é o WhatsApp do Sacolão Center para você solicitar suas compras e receber em qualquer região, Sete Lagoas, aqui no entorno, com toda a comodidade. Viva com mais saúde! Adquira os produtos do Sacolão Center. Lances de Atlético e Chapecoense ontem à noite no Mineirão, 1-1, jogo que fechou a quinta rodada. Aliás, é outra coisa também que eu não entendo, sabe? Tem um tanto de jogo pendente aí, Grêmio tá com 2 jogos a menos, Flamengo com 2 a menos, Cuiabá com 1 jogo a menos. Tá difícil até de você entender a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas falando especificamente desse jogo, o Tietê fez para o Atlético no primeiro tempo. Depois, na segunda etapa, com a ajuda do VAR, um pênalti e a Chapecoense empatou. Um jogo em que o Atlético teve muitos problemas defensivos, muitos desfalques também, mas nada justifica, né, professor? A Chapecoense esteve até mais próxima da vitória do que o Atlético. E como faz falta o Nátio Fernandes, e como faz falta o Savarino, como faz falta o Vargas. Lá na defesa, o Júnior Alonso, até o Igor Rabelo, porque o Hever, professor, ele está que nem delivery, viu? Está entregando a domicílio. Pelo amor de Deus, professor. Pois é, mas vamos comentar 2 coisas aqui. Primeiro, vamos falar dessa questão de times com
um determinado número de jogo, outros com outros. Eu sou totalmente contra isso. Para mim, todo mundo tinha que jogar na mesma rodada para não ter esse negócio, porque só no final do campeonato, nas 2 últimas rodadas, que eles vão e colocam todo mundo para jogar assim junto. Porque você fica sem saber o que é a verdade. Muitas vezes o cara fala, o time está na zona de rebaixamento, mas o time não jogou na rodada ainda, quer dizer, ele não está na zona de rebaixamento, tem que esperar ele jogar primeiro para ver se ele vai estar na zona de rebaixamento, ou mesmo para ser líder, ou para não ser líder. Então eu sou contra isso. Agora, com relação aos times aí, perdas de jogadores, é o preço que se paga quando você pega uns jogadores melhores, né? Porque fatalmente vai perder jogador para a seleção. Esse é o problema. Time ruim não perde jogador. Então, assim, quando você contrata melhores jogadores, fatalmente você vai perder. E o Brasil não adequa o seu calendário ao europeu, por exemplo, para não ficar perdendo esses jogadores em jogos de seleções, aí sempre nós teremos esse problema aí de perca de jogadores. A questão do Hever aí é a lentidão, né? Então, assim, desde o ano passado, daquele jogo contra o Palmeiras lá, que a gente percebeu essa lentidão, assim, imensa com relação ao Hever, e o Atlético sempre tendo esses problemas defensivos aí, desde o ano passado também. Muita dificuldade, até eu achei que o Zaratio entrou bem no segundo tempo. Eu acho que é um jogador que o Cuca deveria, mas o problema é que aí o Tietê, né? Ninguém tira o Tietê do time, então é complicado, né, professor? Pode cortar para cá, gente, pode repetir os lances aí de novo, pessoal, para a gente observar de novo aí o que aconteceu nesse jogo. Eu fiquei pensando, o Marcão, o Atlético perdeu 3 pontos em casa para o Fortaleza e ontem perdeu mais 2, 5 pontos. Mas ganhou bem do São Paulo, sofreu um pouquinho, mas ganhou do Inter, ganhou do Sport fora. Parece que o Atlético está se notabilizando em tropeçar em casa contra adversários menores. Isso já custou o título no ano passado. E pelo andar da carruagem está indo na mesma toada, né? Pois é, e o problema é que não pode de forma alguma, que eu lembro que os campeonatos que o Cruzeiro ganhou de ponto corrido praticamente atropelava esses times tudo dentro de casa. Então, assim, você não pode ficar perdendo pontos, principalmente dentro de casa, para esses times, porque esses pontos são irrecuperáveis. Então, assim, lá vai acontecer mais ou menos o mesmo filme do ano passado, apesar que eu acho que esse ano, assim, está mais favorável do que o ano passado para o Atlético. Eu acho que está um pouco melhor do que o ano passado, porque tem um time melhor do que o ano passado. E mesmo porque o Flamengo agora com essa perca aí do Gerson, vai sentir bastante porque não consegue substituir um cara igual o Gerson, por exemplo. Então eu vejo esse ano com melhores possibilidades do que foi o ano passado. Ô Marcão, já que você tocou nesse assunto aí, do time melhor, o Atlético do Cuca e o Atlético do Sampaoli, que comparação que dá para fazer? Se você fosse escolher, o que você avaliaria nessas duas equipes? Eu acho, assim, para a gente assistir, eu gosto bem melhor do estilo do jogo do São Paulo, que é um time que roda mais a bola mais no chão. O Cuca tem muito aquele jogo agudo, né? Então, assim, eu prefiro o estilo do jogo do São Paulo. Aí o pessoal, mas não ganhou não sei o quê. Pô, mas o cara ganhou 2 Copa América com o Chile. Então, assim, e o Chile jogava com a bola no chão o tempo todo, rodando o jogo, em momento algum dava chutão, era o tempo todo trabalhando a bola. Eu gosto de time que joga desse jeito. Então, assim, eu prefiro o estilo do Sampaoli do que o estilo do Cuca, apesar que com o Cuca o Atlético foi campeão da Libertadores. Rapaz, eu tô vendo esse pênalti aí, o Alan, que vinha fazendo até uma boa partida ontem, o que é que dá na cabeça do jogador para dar um carrinho daquele dentro da área? Coisa que não dá para entender, ô professor. O lance era perigoso. O lance era perigoso, mas você ainda podia contar, talvez, no cruzamento, o zagueiro poderia cortar. Quando você vai dar uma tesoura dentro da área, com o VAR? Com o VAR? Não, e outra coisa.
não era o último lance, né? Porque o lance tinha que dar sequência. Se fosse um lance mais em direção ao gol, que fosse o último lance, aí não tem jeito, vou ter que fazer, senão o cara vai fazer o gol. Mas ninguém garante que o cara vai fazer o gol, porque o cara errou um gol. Vamos voltar naquele assunto que eu queria debater, porque, Álvaro, uma coisa assim que eu tenho preguiça de discutir é os caras achar que aqueles craques não jogavam hoje, porque hoje tem mais marcação. Olha, o cara fica livre, o cara não sabe o que faz com a bola. Você quer dizer que os atacantes de hoje têm menos frieza na cara do gol? Ou a bola antigamente chegava com mais qualidade? O que dá para falar sobre isso aí? Não, eu falo que os atacantes têm menos frieza e menos qualidade. Ó, você, não sei quando que você começou a assistir futebol. Quando que você começou a entender de futebol? Eu comecei a assistir futebol do final do ano 74 para cá. Os gramados antigamente eram bem ruins. Eram aqueles gramados altos, a chuteira praticamente sumia dentro da grama. Quando o cara dava o passe, você via que a bola saía picando assim, a bola não rolava igual rola hoje, não. Você imagina aqueles caras jogando hoje nesses gramados bons que tem hoje. Mas, ô Marcão, até estendendo um pouquinho aí essa fala, daqui a pouco eu vou passar aqui a classificação e os próximos jogos da Série A, mas é muito difícil essa análise. Veja bem você, se o Pelé jogasse hoje, foi o maior jogador da história, esse é um assunto que a gente sempre ouve, né? Ah, se o Pelé jogasse no século XXI, ele faria 2.000 gols. Será que faria? Porque antigamente os volantes, a sensação que a gente tem, eu comecei a acompanhar futebol a partir da década de 80, do ano 1980 para frente. Aliás, já comecei sofrendo, né? Porque o Flamengo dava cada traulitada no Galo, que era uma coisa horrorosa. Ainda tinha a turma do apito para ajudar. Mas, veja bem, Marcão, antigamente o futebol parecia ser mais solto. Inclusive tinha uma nomenclatura diferente, era volante, meia direita e meia esquerda. Ponta direita, centroavante, ponta esquerda. O zagueiro central, o quarto zagueiro na sobra. Lateral era lateral, não era ala. Enfim, aí depois vieram vários outros esquemas. Eu fico pensando, o Pelé teria liberdade para jogar hoje o que ele jogou 30, 40 anos atrás? Ou não dá para fazer essa análise? Ô, Álvaro, mas eu tenho umas teses que pode quebrar o que você está pensando. É lógico que essa questão do número de gols, isso aí não dá nunca para a gente saber se Pelé faria 1.000 gols, ou se faria 2.000, ou se faria 500, mas que ele destacaria e seria o melhor jogador, com certeza ele seria. Ele pode até não fazer aquele número de gols. Agora, o que eu falo que tem uma tese assim, que eu acho que quebra isso aí, é pelo seguinte, por exemplo, na época do Pelé, ele fez lá 1.300 e tantos gols. Se o futebol era com menos marcação, por que outro jogador também sequer chegou perto desses 1.000 gols? Se era fácil para um, era fácil para os outros, né? Então, a gente pode olhar por esse ângulo. E eu defendo uma coisa, que eu acho que o cara que é gênio, em qualquer época do mundo, o cara se destaca. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na época, o brasileiro que tinha mais conquista de Fórmula 1 era o Nelson Piquet, o Emerson Fittipaldi, e o recordista de títulos era um argentino, Manuel Fangio. Tinha 5 títulos. E eu discuti com as pessoas, falaram, o recordista de título é o argentino, Manuel Fangio, tem 5 títulos. Os caras falaram, mas esse cara, na época dele, os carros eram tudo ruim assim, as pistas eram até de chão. Eu falei, então o cara era melhor ainda. Se os carros eram ruins, a pista era ruim, o cara era melhor. Então, olha para você ver a que ponto que chega as pessoas quando quer defender o lado deles. Então, eu sempre falo que o cara que é gênio, em qualquer parte do mundo, o cara é bom, só. É a mesma coisa de falar, por exemplo, que um locutor bom do passado não seria bom hoje, porque o som é digital, e porque o cara tem que usar computador. Para com isso. Então, um Leonardo da Vinci, hoje, ele não seria inteligente, então não tem jeito. O cara que é bom, ele destaca. Tanto é que o Messi sempre destaca, o Cristiano Ronaldo sempre destaca, o Neymar destaca. Então, os caras bons, em qualquer época do mundo, eles vão destacar, porque eles são melhores do que os outros. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu vou te apertar agora. Pode. O Neymar,
que hoje é o principal jogador da seleção brasileira, ele seria titular, por exemplo, na seleção de 82, na Copa da Espanha? De 82? É. Talvez sim. Porque o Neymar, eu já acho que ele está mais para o Joãozinho, ponta esquerda, do que para o Éder Aleixo. Né? O Éder Aleixo era um ponta mais técnico, colocava a bola onde queria, e o Joãozinho era mais driblador. Inclusive o Joãozinho só não foi para essa Copa, e talvez até como titular, por causa da contusão que ele teve contra o Sampaio Corrêa, que quebrou a perna em 81, né? Porque era o ponta esquerda lá do Tele Santana. Mas eu acho que o Neymar jogaria também nessa seleção aí de 82, não sei se era titular, porque teria concorrência lá com o Éder, com o Joãozinho, mas assim, o Neymar tem qualidade para tal. Só que a diferença é o seguinte, hoje, o único jogador que a gente pode falar que poderia jogar nessa seleção é o Neymar. Agora, daquela seleção, você pega uns 6 aí ou 7 que jogaria nessa de hoje. A diferença está aí. Para você ver como que era diferente o futebol antes da agora. Por exemplo, nessa de 82, o centroavante foi o Serginho. Por que o Serginho foi centroavante? Porque o Reinaldo machucou e o Careca também machucou. Todos os dois eram bem superiores ao Serginho. Então, se a gente for pegar o número de jogador que tinha, é uma coisa impressionante. Não dá para comparar com hoje. Rapaz, depois nós podemos até fazer um programa aí especificamente sobre isso. Você está falando aí, eu tô me lembrando aqui, daquela seleção da Copa de 82, que não ganhou a Copa, né, mas que era um time espetacular, né, comandado pelo Tele Santana, foi eliminado pela Itália. Eu fico aqui pensando o seguinte, o Valdir Pérez não jogaria, os goleiros de hoje são melhores do que o Valdir Pérez, mas eu acho que o resto do time, talvez o resto do time todo, quase todo, jogaria hoje, viu? Só o Neymar aí que ficaria essa dúvida. Não, essa seleção de 82... Assim, o Gabigol com o Serginho Chulapa, eu não sei, mas se fosse o Reinaldo... Aí o Serginho Chulapa, com certeza, não jogaria nessa, não. Eram os pontos fracos, era o Serginho Chulapa e o Valdir Pérez. Com relação ao goleiro aí, teria que ser, com certeza, ou o Raul ou o Leão, um dos dois. Que era, sem sombra de dúvida, um dos dois melhores goleiros da época. O Leandro foi um dos maiores laterais direitos da história. A zaga, Luizinho e Oscar, Júnior na lateral esquerda, Cerezo e Falcão. Qual time que tem dois volantes igual Cerezo e Falcão? Zico e Sócrates, Éder. Pô, Alvo, eu não tenho medo nenhum de falar, eu sempre falo para as pessoas de um grupo que eu participo que foi o maior time que eu já vi jogar na minha vida. Isso eu colocando entre time e seleção, tudo misturado. Foi essa seleção de 82. Não, tem a de 70, que é a seleção melhor. A de 70, eu já assisti vários jogos, que é só você pegar lá no YouTube, caçar e assistir. A de 70 pode ser melhor em termos individual, eu até não vou discutir, porque tinha Tostão, Pelé, Rivelino e tal. Mas em termos de time, toque de bola, time, futebol envolvente, eu nunca vi nada igual isso. Para mim, essa seleção de 82 é tipo aquele time de basquete dos Estados Unidos, o Globetrotters, que era um time de apresentação, tinha até um desenho animado. Para mim é mais ou menos tipo aquilo. Vai chegar uma época que se você mostrar jogos daquele time para as pessoas, eles não vão nem acreditar, falam, não, isso é filme, isso não é jogo. Não. Bons tempos, né? Bons tempos. Ô, Marcão, só para fechar aqui, eu quero dizer que com o empate de ontem, né, voltando aqui só para finalizar a questão do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense é o líder isolado, 12 pontos, e tem um jogo a menos, hein? Fortaleza e Bragantino, 11, Palmeiras e Atlético, 10, o Galo está em quinto, e o Fluminense fecha o G6 com 9. Mas, por exemplo, você pega o Flamengo, que está em 10º com 6, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos. Então, tem que aguardar esses jogos a menos. Aí você pega a zona de rebaixamento. Cuiabá e São Paulo, 2 pontos. América, 1, Grêmio, 0. O Grêmio tem 2 jogos a menos. Então tá difícil até de fazer uma análise da tabela. A 6ª rodada começa amanhã. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. São Paulo e Cuiabá no Morumbi. Bragantino e Palmeiras em Bragança Paulista. Atlético Goianiense e Fluminense em Goiânia. Na quinta-feira, atenção para o horário, 4 horas, América e Juventude no Independência. Corinthians e Sport em São Paulo. Quinta-feira, 7 horas em Fortaleza, Ceará e Atlético. Também na quinta, Chapecoense e Internacional em Chapecó. Grêmio e Santos em Porto Alegre. E nós vamos ter outro jogo.
que vai que pode, inclusive, sacramentar a liderança do Atlético Paranaense. Vai jogar em Salvador contra o Bahia. Quem diria, rapaz, o Atlético Paranaense, mas não sei se isso é só na largada, né? Vamos acompanhar, né, Marcos, uma sequência. Isso aí, com certeza, é na largada, e eu sou até repetitivo numa coisa aqui, que eu falo que o campeonato de ponto corrido é igual aquela corrida lá de São Silvestre. Na largada sai aquele pelotão, e vai. Todo mundo entusiasmado. Aí quando chega da metade para lá, a maioria vai perdendo o fôlego, aí vai ficando só aqueles que têm gás para queimar. É o que acontece mais ou menos no campeonato de ponto corrido. É lógico que o Atlético Paraná não tem time para poder sustentar 38 rodadas. Então, às vezes, pra você ter uma ideia, em 2012, o Cruzeiro estava com o Celso Roth treinador, que você adora. Na quinta rodada, o Cruzeiro estava liderando o campeonato. Só que todo mundo sabia que não ia dar em nada, que não tinha fôlego para poder dar sequência. Depois que você falou esse homem aí, eu vou dar uma notícia boa aqui, rapaz. Deixa eu falar da Faculdade Avance aqui, você tá doido. Faculdade Avance, aqui em Sete Lagoas, parceira da Uninter. Gente, a Uninter é lá de Curitiba, é lá do Paraná, é a maior instituição de ensino à distância do Brasil, mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. A Uninter, inclusive, está completando 25 anos, uma série de novidades, de promoções. Ontem eu vi um curso de administração a R$ 148 por mês. Pelo amor de Deus, só não estuda quem não quer. E tem mais, hein? Aluno da Faculdade Avance, da Uninter, faz curso de inglês gratuito. Tem flexibilidade de horário, de local para assistir às aulas, para fazer as provas. Não dá para perder, né, gente? Faculdade Avança em Sete Lagoas, em novo endereço, hein? Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali pertinho da rodoviária. Meu amigo Carnot Guedes está lá, toda a equipe. Grande abraço. Professor Marcão, vamos passar a régua, padrinho. Vamos embora. Programa. Gostei do programa, viu? Gostei. Saímos do usual, professor. E agora eu vou ficar com essa na cabeça. Quantos da década de 80 jogariam hoje? Quantos de hoje jogariam lá? Ai, papai, é duro. Alexandre tiraria o Júnior, ô Marcão? Alexandre? Qual Alexandre? Lateral esquerdo, tá jogando aí. Tiraria o Júnior da seleção de 80. Mas Alexandre, lateral esquerdo de que time? Que tá jogando assim. Tá vendo? Eu nem sei quem que é esse Alexandre. Não tiraria nunca, mas nunca. Isso aí você não vai esquentar a cabeça, não, porque é fácil demais. Esse pepino aí é fácil demais para descascar. Vambora, professor? Vamos, um abraço a todos. Caçar um almoço agora. Boa. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo. Valeu, gente.